Hum, Seja bem-vindo, então, Eduardo, a um projeto, né, de conversar, né, com várias e várias pessoas, ouvir várias e várias vozes, tentando entender, né, quem é essa figura, né, do William, né, de como é que ele pôde, né, ajudar você, ou até mesmo as pessoas que fizeram parte do teu time, da tua equipe, do projeto ou na área onde vocês atuaram, a desenvolver, seja do lado do ponto de vista humano, quanto do lado de vista profissional, para tentar encaixar e falarmos um hum. pouquinho dessa figura tão emblemática. E antes que a gente possa começar, então, vamos lá. Me conta um pouquinho quem é o Eduardo, quem é você, como que você conheceu o William, como é que ele fez parte da tua vida profissional, onde que vocês atuaram e tudo mais, para que a gente possa conhecer um pouquinho de você. Beleza. Meu nome é Eduardo, então, tá? Sou aqui de Porto Alegre. Hoje eu atuo na Meta como Enterprise Agile Coach, né? Então, eu estou à frente aí de grandes transformações ágeis digitais em algumas empresas. Aí eu não sei se posso falar o nome das empresas, Sem se vai ser problema. dito. Trabalhei na Randon, na GetNet, trabalhei lá no início que eu trabalhei na Meta, quando eu entrei na Meta, trabalhei num projeto na Renner do RFID, e agora eu voltei, estou desde o início do ano em uma transformação gigantesca lá na Renner novamente, né? Então, aí, um grupo de alguns agilistas aí formando todo um centro de excelência lá, e hoje nós estamos aí com PIs de organizações de planejamento trimestral com mais de 600 pessoas. Então, estou nesse projeto desde o início e agora, futuramente, eu vou começar a atuar diretamente na Meta, no Digital Business, que é onde a gente vai cuidar um pouquinho mais da estratégia aí de implantação e transformação ágil de vários clientes. Então, eu saio um pouquinho do âmbito de ficar em um cliente e começo a atuar em vários a partir do mês que vem aí. Uhum. Não, bacana, sensacional. Questão histórica aí, de repente, se for o caso, né, de citar também, eu atuo aí com TI há mais de 15 anos, né, e com agilidade especificamente eu atuo aí de 7 a 8 anos, tá? Então, já consegui vivenciar algumas coisinhas, aí, então, quando eu entrei na Meta como o cargo aí de Agile Coach, depois eu fui subindo aí até chegar ao Enterprise, que a diferença básica é que a gente cuida de um âmbito mais estratégico do que um âmbito mais dia a dia, né? Então, mais Sim. operacional. Sensacional. E o William, como é que tu tomou conhecimento dele? Ou, né, como é que ele fez parte da tua vida, digamos assim, a partir de um momento? Ele era o gestor, né, quando você entrou, enfim, como é que como é que tu conheceu? Como é que o Eduardo conheceu o William? Então, cara, o William, ele na verdade ele não participava muito do meu dia a dia. Eu tive algumas interações com ele, né? Então, eu sempre ouvi falar muito bem do William, né? Sempre que o Dian, que ele é o meu gestor direto, que tinha um contato ali diário de planejamento estratégico com o William. E o William sempre foi aquela figura chefe que estava super lá distante, né? Então, tinha essa percepção, né? Ah, William e tal. Eu nunca tinha conhecido o William. Eu conheci o William, digamos, pessoalmente, em um momento que eu tinha pego o Covid. Primeira vez que eu conheci o William, não pessoalmente, mas em cima de uma troca de mensagens. Peguei Covid e, cara, estava internado, e aí eu recebi uma mensagem do William. Então, aliás, antes de eu ficar internado, recebi uma mensagem de apoio do William, né? Tipo, aí pipoca no meu celular aquela mensagem ali de, putz, nem conhecia o William, não sabia quem ele era. Não, cara, minto, teve uma outra. Deixa eu te falar uma anterior, aí, então, tá? Foi uma vez que o William se apresentou num grupo de WhatsApp. Foi a minha primeira interação, agora eu lembrei. Foi a primeira interação com ele. Ele se apresentou num grupo de WhatsApp que nós temos com vários agilistas ali, se colocando à disposição e deixando aí um canal aberto depois de uma conversa que nós temos aí com um grande grupo. E eu resolvi mandar uma mensagem para ele, assim, né, fazendo o que todo o colaborador faz, né, dando uma choradinha para conseguir um patrocínio ali para uma certificação, para um curso. E ele se mostrou disponível e
Passou o contato dele, eu chamei ele no privado, pensando que eu ia, tá, fala com o fulano, não fala com o ciclano, e o William me ouviu. Ah, legal, Edu, que certificação é essa? Putz, estava pensando assim, assim, assim. Cara, faz todo sentido, eu acho que faz sentido para ti? Faz. Então tá, cara, fala com fulano e fulano, diz que tu falou comigo, que eu aprovei e tá tudo certo. Eu, olha, porque normalmente, né, a gente vê aquela figura chegar num grupo, se disponibilizar alguma coisa, e quando tu chega na pessoa, né, para, digamos, aproveitar aquele canal aberto, a pessoa dá aquele shift. E não, não, fala com Uhum. fulano isso, que isso não é comigo. Não, é comigo. Tá aqui, tá aprovado, vai lá. Então, esse foi o primeiro contato, né? Um segundo contato, quando assumimos um cliente muito delicado, né? Um cliente um pouco difícil, estávamos com uma tratativa difícil com o cliente, né? E gerou-se uma crise. E aí veio a figura do William. Bom, precisamos resolver, né? Precisamos conversar Uhum. aqui. E aí chamou uma reunião com os agilistas que estavam lá à frente do projeto, ainda na organização do projeto, na parte estratégica, junto com o head de agilidade. Ó, putz, vai vir o William, cara. E aí veio, né? E nós ali esperando aquele esporro, tipo, o que vocês estão fazendo, isso, aquilo. E, cara, ele veio com uma proposição de vamos sentar e escutar vocês. Além de escutar, ele nos entendeu e ele foi propositivo. Gente, beleza, tá aqui, tá o problema, entendo o lado de vocês, tem o lado do cliente, a gente precisa mostrar, então, o ponto de vista que a Meta tem e eu confio muito em vocês. E aí ele pegou e junto conosco ali já começou a pensar em alguma coisa, em montar alguma coisa, em montar alguma estratégia para a gente conseguir apresentar e dar essa revertida aí no cliente, tá? Então, eu tive dele, assim, naquele momento, nesse papel de liderança, uma, uma pessoa muito mais propositiva Entendi. que mesmo absorvendo o que o cliente possa ter passado para ele de dores, né? A gente sabe que quando trabalha com consultoria, assim, o cliente às vezes vem pesado, né? Então, a gente está pagando ali uma quantia substancial, então ele quer aquele retorno imediato e mágico, e normalmente façam aí o que o cliente quer, né? Façam o Sim. milagre esperado. E ele foi muito propositivo em nos ouvir, assim, isso que eu achei Que diferenciado bacana. foi a primeira reunião realmente que eu Sim. tive com ele, uma reunião de trabalho, né, em que ele se mostrou propositivo, nos escutou, entendeu também as nossas dores, o nosso ponto de vista, e foi no sentido de, beleza, pessoal, vamos junto, vamos fazer isso aqui acontecer. Que bacana. Não, e acho que por tudo que tu vem falando, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, disponível, ou até mesmo que não faz o uso, acho que tu vai me entender onde eu quero chegar, que ele não faz o uso do cargo, da gestão, da posição que ele está. Porque E, porque eu fico pensando, né, sei lá, poxa, eu vou dar uma chorada, eu vou mandar uma mensagem aqui despretensiosa. É bem provável que não vai responder. Nunca mais, uhum, mas, mas, vamos lá, tu tentou, vamos dizer assim, né? E sim, naquele momento eu fico pensando, me colocando no lugar dele. Poxa, Eduardo, talvez eu não conheça, mas eu preciso conhecer porque ele fez algo diferente. Ele saiu da curva, uhum, né, digamos assim, né? isso. Ou, sei lá, né? E automaticamente não. É comigo, eu estou dizendo que sim. Se tu acha que é, né, propositivo para ti, que tu acha que tem embasamento para ti, que vai te dar um diferencial, conta com o meu apoio, tá aqui, tá aprovado. Isso é bacana. E por essas e outras que eu puxo o gancho da próxima pergunta que eu faço para ti, Eduardo. O que representa a figura dele para ti? Por toda essa experiência, né, por tudo isso que tu vem comentando, seja no caso da questão da certificação, seja na questão ali do Covid, como tu citou, ou até mesmo desse encaminhamento das reuniões, o que representa ele? Quando a gente fala William Brose, quando eu falo o nome do Uhum. William, o que vem à mente do Eduardo? Cara, uma pessoa, um líder humano,
Um líder que pensa nas pessoas. Um líder que ele está ali liderando, literalmente, no sentido literal da palavra. Ele está ali nos puxando, está à nossa frente, cara. Eu vejo muito uma liderança motivacional inspiradora, tá? Digamos que, cara, eu tive esses contatos com o William, foram poucos contatos, né? Uhum. Mas até na questão do Covid, sabe, cara, ele sabia, né? Tinha me conhecido em uma ou duas situações, sabia mais ou menos meu nome, mas ele, pô, cara, ele me manda uma mensagem assim de tipo, Edu, como é que tu tá, cara? Tu tá bem? Cara, não pensa em trabalho agora, tá? A gente tá cuidando de tudo aqui. Cuida da tua recuperação, cuida da tua família, sabe? Não foi aquela coisa de, tu tá bem, cara, e quando é que tu volta? Não, foi tipo, cara, esquece, esquece. Deixa que aqui a gente cuida, sabe? Uhum. Uh, cuida aí de ti. Então, é isso, cara. O William, para mim, e é engraçado que eu tive pouco convívio, né? Pouquíssimas reuniões que eu participei ali, estando na presença dele também. Mas, cara, eu falo como se fosse um amigo de longa data, sabe? Passa essa sensação de tipo, putz, cara, o William, eu posso chamar ele para tomar um chimarrão aqui agora que ele, se ele estiver por perto, beleza, Edu, vamos, sabe? E normalmente a gente não tem isso por um chefe, ainda mais um chefe que é dois níveis, digamos, né? Tu tem um chefe Sim, direto, e ele é o chefe do teu chefe, que lidera N pessoas, e sim. daqui a pouco, com pouquíssimas iterações, tu vê uma liderança motivacional, motivadora, tu vê uma inspiração de tipo, cara, eu quero ser líder que nem esse cara, porque ele cativa uma abertura e ele cativa uma proximidade das pessoas ali que ele lidera, que é isso, cara, é a pessoa que eu vou convidar para tomar um chimarrão comigo ali no final de semana, cara, bem tranquilo, Sim, não é a figura do chefe, não é aquela pessoa distante de ti, assim, entende? sim, sim. Não, perfeito. É o cara que é o amigo de longa data que você nunca conversou. Vamos dizer assim, só para fazer uma analogia, né? Vamos dizer. Exato. Porque guardar as devidas proporções, a gente sabe, obviamente, né? Que tem todo o trabalho, tem todo, né, o encaixe, a posição que ele ocupa, né? A fila de reuniões ou a fila de pessoas que quer conversar ou trocar uma ideia, até Sim, mesmo por situações difíceis, né? Obviamente, né, tem situações que não são fáceis e ele é o gestor e ele está ali para justamente também apoiar e conduzir isso da melhor maneira para a resolução dos problemas e também, obviamente, encontrar soluções da melhor forma. Então é bacana demais quando tu traz esse viés do lado sim. humano. Poxa, cara, cuida de ti, deixa que nós cuidamos do resto aqui. E isso te dá, eu entendo, uma certa responsabilidade. Em que sentido? No sentido, poxa, foi tão bom grado para mim, uma situação tão adversa, tão dificultosa, tão difícil que eu não sei o que vai acontecer, uma doença que abalou o mundo todo, e que tu fica, né, com aquele sentimento, né, de gratidão que tu precisa, né, retribuir de alguma forma. Sim. Então cria em ti um sentimento diferente. E aí eu puxo o gancho. Essa trajetória, essa proximidade que vocês tiveram, ela te ajudou a desenvolver como pessoa, ser uma pessoa diferente, ou até mesmo, porque não, profissionalmente, tu se vê uma pessoa profissionalmente diferente por ter convivido com ele? Eu acho que de certa forma sim, tá? Porque normalmente, e eu atuo e penso dessa forma, como profissional, eu sempre espelho bons profissionais. O meu papel, ele é um papel de liderança também, né? Quando eu estou atuando dentro de uma transformação, quando eu estou atuando aí à frente de times, dando coaching, é um papel de liderança. E a referência do William na minha carreira, ela foi uma referência positiva. É um líder que, pô, cara, eu olho e digo assim, cara, quero ser igual a esse cara, eu quero liderar igual a esse cara, eu quero ser leve igual a esse cara. E é como tu falou, cara, tipo, foram poucas interações que eu tive com ele, mas se ele falar assim, Edu, cara, preciso de uma ajuda, cara, vamos ter que virar a noite aí, precisamos entregar isso, pô, cara, vambora, vambora, Sim, na parceria.
sabe? Sim, É esse ponto. Tem duas formas de falar isso. Tem, eu preciso que tu me entregue tal coisa até amanhã e se precisar virar à noite, tu vira e tchau. Ou, Edu, vamos junto aí, cara. Temos um pepino, o que que tu acha? Conseguimos pegar, vamos junto aqui, vamos fazer isso acontecer. E eu acho que é essa a diferença do trato, entendeu? Então é sim, isso que cativa, é isso que faz a gente, né, que nem costumamos dizer assim, cara, atravessar uma parede por um líder. Se ele falar assim, gente, pula, cara, eu vou pular. O cara tá dizendo, ele sabe por que que ele tá dizendo, sabe? Eu não vou sim. questionar. Então, por quê? Porque não é uma liderança por uma imposição, é uma liderança pelo exemplo, é uma liderança pela abertura, é uma liderança pela escutativa. Então, eu acho que são esses pontos ali que acabaram fazendo eu mudar um pouquinho, né, para melhor aí, talvez, a minha perspectiva de liderança e de líder. Com certeza. Não, sensacional, eu não tenho nem o que comentar, assim, é bacana demais, porque eu tive a oportunidade, né, e tenho hoje, né, obviamente, né, a proximidade que eu tenho de conversar com ele diariamente, praticamente, e é interessante quando a gente começa, né, a conversar com vocês e montar, digamos, como se fosse um grande Lego, um grande quebra-cabeças de uma pessoa que tu não convive, pessoalmente, né, porque pouquíssimas vezes eu tive a presença do William do meu lado, mas eu vejo nas entrelinhas de cada um de vocês a mesma pessoa. E isso é uma essência, Uhum. isso é um espelho, uma referência de alguém que verdadeiramente ele é assim porque ele é, né? E é bacana demais quando ele deixa esse legado também, porque essas experiências que vocês acabam, né, trazendo e vivenciando, elas perduram. Hoje ele não faz mais parte da empresa a qual tu atua, mas todo o legado e aquilo que ele deixou como ensinamento, entre aspas, porque não fez de propósito, né? Ele fez isso ao Sim. natural, transpassa isso, né? Hoje vocês talvez atuam de uma maneira pensando no William. Não no sentido literal de pensar, pô, hoje de manhã são 8 da manhã, eu vou pensar no William. Não é nesse sentido. Mas Sim, sim. a expertise que ele deixou, a maneira com que ele deixou, poxa, o cara nos fez sair da esquerda e para a direita, e aqui ele estava certo, bah, vamos continuar para a direita, vamos entender por que o Uhum. da direita e vamos embora. Isso é bacana demais, especial demais. E por que eu falo isso? Uh, por tudo isso que a gente vem comentando, tu entende que ele é a pessoa certa para formar novos líderes? Por que tu Com entende certeza. isso? Por que tu entende isso? Com certeza, cara. A liderança pelo exemplo, né? E eu sempre penso assim, até quando eu vou dar um coach ou fazer alguma coisa, né? Se eu não tiver vivenciado aquilo, se eu não tiver, né, realmente me entregue para aquilo que eu tô passando para alguém, que eu tô ensinando, cara, não tem valor. A experiência, ela é muito maior que a teoria. Então, eu posso ler 10 livros, mas se eu não praticar aquilo que eu li, para mim, não tem muita serventia. E o William vivencia, e ele é isso, sabe? Então, cara, é muito mais fácil, né? Tu ensinar. Cara, vou fazer uma analogia com futebol aqui, né? O Renato Gaúcho, ele foi um excelente jogador de futebol. Então, eu já vi momentos dele estar em campo, do cara tá chutando a bola errado, tá batendo uma falta errada. Ele falou assim: não é assim, só um pouquinho. É assim, ó. E ele vai lá e bate a falta. Entende? O Sim, William não precisa dizer assim, não, olha só, porque tu tem que treinar, porque aqui na teoria. Não, ele vai lá e diz assim: olha, é assim, é assado. Cara, uma coisa muito louca. Quando o William veio conversar comigo, cara, ele falou da proposta, falou um pouquinho do que ele pretendia, como ia ser o formato, e aí ele finalizou, eu aceitei super de boa, assim, de primeira. E tá, e como é que tu tá? Eu falei, pô, eu tô pensando nisso e aquilo, tô com umas decisões para tomar. Cara, em 10 minutos ele resolveu a minha vida. Em 10 minutos eu estava com uma decisão para tomar há algum tempo. Eu estava com, digamos, três opções ali. E ali em 10 minutos de conversa, ele, Edu, assim, 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 isso funciona assim, tu tem que pensar nisso. Eu, cara, 10 minutos, cara. 10 minutos. Um small talk ali. E eu falei, putz, eu saí dali, tá, beleza. William, valeu. Já sei o que fazer. E aí, porra, cara, tu vê se o cara consegue resolver,
É uma coisa que eu estava pensando há semanas. Estava pensando nisso, e realmente é uma coisa verídica. Eu estava pensando nisso há semanas já. Tinha conversado com um monte de gente, já tinha pensado, falado, vai, o que que eu faço? Aí o cara, em 10 minutos, assim, ele me dá um direcionador, e aí é aquela coisa, sabe? Não é uma opinião, é uma Sim, fala com propriedade. entendi. Não é assim, Edu, eu acho que tu tem que escolher isso, ou eu acho que tu tem que escolher aquilo. Eu falei assim, não, Edu, olha só, isso aqui vai te resultar nisso, isso te resulta nisso, e isso te resulta nisso. Isso aqui é a médio, longo prazo, né? Pode dizer, qual é o teu plano? O que tu pretende? Ah, eu pretendo isso. Bom, então tu pode fazer isso, 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 a linha assim, assim, assado. Deu, tá resolvido. Eu falei, putz, cara, olha só que simples. Sabe olha Entendi. que simples. Ele fez isso ser simples. Ele Sim, tornou, digamos ali, aquela minha dúvida perene, uma coisa sim, muito simples. Por quê, cara? Porque ele conviveu nesses mundos e ele sabe do que ele está falando. exatamente. Então, eu acho que o maior exemplo, assim, de que eu digo, cara, é isso aí, cara, é isso aí. Ele é o cara que vai resolver, ele é o cara que ele vai te dar esse direcionador, assim, cara, porque, cara, eu já fiz curso de coach, cara, eu fiz curso de coach. Coach aplica técnica, né? Tem uma coisa fechadinha lá, eu vou aplicar A, B e C, aí dependendo do cara espernear para um lado para o outro, eu aplico C, D e E, e, cara, são práticas, e o William, ele foge disso, entendeu? Ele vai te trazer situação, assim, de tipo, olha, funciona dessa forma, é assim, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato aí, de tipo, cara, ele é o cara para fazer isso, com certeza. Além de ser uma Não, pessoa inspiracional e uma pessoa que tem uma fala apaixonada pelo que ele tá passando, pela mensagem, e a gente vê isso na fala dele, é uma pessoa que tem experiência e sabe fazer o que precisa, né, cara? sensacional. É o cara que age no detalhe, né? E o detalhe, ele vale talvez muito mais do que qualquer quantidade de horas ou até mesmo expertise em tempo, né? Eu acho que, bem como você Isso aí. falou, né? É peculiar uma conversa, sei lá, quantos e quantos dias, talvez, em aflição que tu estavas por uma decisão que tu tinha que tomar e, cara, faz assim porque talvez ele tenha usado, eu já fiz assim, ou eu já vi acontecer assim, e eu vou te dar Sim, a letra do negócio, ó. É aqui. E aí, em 10 minutos, você resolveu a tua vida. É interessante, exatamente. bacana demais. Cara, primeiramente, antes de encaminhar para o final, te agradecer imensamente a atenção. Eu acho que quando a gente, né, vem para um home office, a gente sabe muito bem, né, das dificuldades e correrias do dia a dia. Então, e certamente também, né, puxando o gancho disso, a lembrança, né, do William, a gente convocar, vamos dizer assim, né, a gente convidar Uhum. para fazer parte desse projeto. Me sinto lisonjeado em conduzir, conversar com todos vocês. É uma premissa que eu também trago, né, dessa experiência, né, dessa expertise, de um cara que vê diamantes brutos a serem lapidados, e é uma vivência minha, e eu vejo isso em cada um de vocês, e vejo contigo também isso. Né? Então é Sim. bacana demais, então, né, quero retribuir aqui o carinho, com certeza, quando ele te convoca, quando ele te chama, é porque certamente tem marcado na trajetória dele da maneira que for, seja com a mensagem do WhatsApp, e que tenha certeza que ele lembra, porque com Sim. certeza marca a trajetória dele, então, né, te retribuir aqui o carinho e a atenção. E Isso, conduzir para o cara. final. A parte final aqui, cara, é um bate-bola, é jogo rápido. Vou tentar resumir um pouquinho dessa conversa que a gente tem aí, de mais ou menos 25 minutos que a gente está conversando, em algumas palavras. Começando por Uhum. essa. Qual palavra de tudo isso que a gente conversou, né, dessa pessoa, dessa figura, por todas esses diferenciais que ele tem, que palavra que representa o William para o Edu? Tem alguma palavra ou frase? Cara, é difícil escolher uma, cara. Poderia escolher, primeiro, uma liderança inspiracional. Não, não uma palavra só, né? Mas liderança Não tem inspiracional. problema. E humanidade. Acho que essas três palavras aí definem o William, tá? Porque ele é um líder que inspira e ele é
um cara assim extremamente humano, cara, um cara que ele vê a pessoa atrás do númerozinho do crachá. Isso aí. Sensacional. Então, sem palavras para definir essa palavra que tu disse, essa frase que tu disse agora, né? O humano que existe por trás do númerozinho do crachá. Que demais. Tem alguma Sim. palavra que traduza a capacidade que ele tem em formar novos líderes, em estender a sua linha sucessória, né? Em deixar um legado para trás? Que palavra ou frase fica à vontade que resume isso? Cara, acho que liderança por exemplo. Liderança pelo exemplo é o que mais deixa vai acabar deixando o legado dele, né, cara? Porque não é aquela coisa de ir lá e falar, é de fazer e a gente seguir, né, cara? Então, eu acho que liderança, por exemplo, é o que resume. Sensacional. Tem alguma palavra que o Eduardo consiga usar para representar a mudança e o significado dessa mudança que houve para ti, olhando para dentro de si agora? Pensar, cara. Desse contato que eu tive com ele, você diz? Desse legado que ele deixou para mim? Da experiência, não necessariamente do contato, mas eu digo da experiência de ter convivido com ele, da maneira com que foi, das pouquíssimas vezes. Mas o Uhum. que representa para ele? Para ele, eu digo você, né? O que representa para o Eduardo? Se Sim. tu conseguir resumir uma palavra, frase, fica à vontade. Cara, acho que referência. Acho que referência. Referência como líder. Sensacional. Hoje tu consegue olhar para o William e traçar, digamos, uma trajetória para se espelhar naquilo que ele é como líder e como exemplo, sendo referencial. Sim, 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 cara. Cara, logicamente que eu não vou conseguir ter as formações e os livros que o William já leu, né, cara? Porque, assim, realmente, o William mesmo, ele sendo um cara técnico, de uns tempos para cá, e eu faço isso, tá, cara? Eu espelho, eu trabalho com, eu faço espelhamento de pessoas direto, assim, de líderes que eu busco, né, como referência, o que eu busco ser como líder ou como pessoa técnica, eu espelho direto essas pessoas. O William é uma pessoa que eu espelho, né? Então, se tu for ver a trajetória acadêmica do William, né, e até o conhecimento cultural que ele tem é uma coisa um pouco fora da curva. Então, busco aí como uma referência ser a pessoa, né, digamos assim, que ele representa, né, mas é uma pessoa que eu pego como uma referência mesmo, né, pessoa que eu olho ali, tipo, cara, eu quero lidar com as situações dessa forma, eu quero pensar dessa forma, eu quero agir dessa forma nessas situações. Sensacional. Para fechar essa parte de bate-bola aqui, eu acredito que sim, mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta. O Eduardo recomendaria o William como mentor de lideranças para outras pessoas, para outras empresas, organizações? Por tudo isso que a gente vem falando agora, eu acredito que sim. Então eu vou mudar a pergunta. Por quê? Por que tu recomendaria? Vou dizer, sim, a pergunta, né, anterior, logicamente seria sim, né, mas o que eu recomendo, cara? Deixa eu conseguir formular um pouquinho melhor, conseguir formular um pouquinho melhor essa frase ou esse pensamento. Cara, eu acho que por todas as características que o William acabou reunindo ao longo da carreira dele, ao longo da vida, tanto dos estudos, né? Eu acho que fica bacana aí quando a gente consegue unir um pouquinho a questão da teoria e da aplicação prática, né? E vivenciar e entender como isso funciona. Eu acho que ele é o cara, meu, que consegue reunir isso. Ele tem essa fala, né, inspiracional que eu te falei, assim, que eu acho que é um dos pontos mais bacanas, assim, e que eu busco muito ver nas pessoas, é essa questão do quão apaixonado a pessoa é por aquilo que está falando, né? Então, cara, eu recomendaria por ele ser a pessoa que consegue, digamos, concentrar essas informações de uma maneira balanceada. Ele tem a parte teórica, ele tem muito da parte prática, ele vivencia o que ele está tentando, que ele está passando, né? O que ele está vendendo ou mentorando, ele vivencia aquilo
E ele é um cara apaixonado pelo que faz. Então, nada melhor do que tu estar convivendo com uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né? Convivendo ali, te mentorando e te auxiliando, te dando coaching, né? Porque não vai ser uma coisa vazia, vai ser uma coisa realmente com paixão, né, cara? E Sim, a gente sabe que a nossa profissão, ela é muito passional, assim, cara. Tu não tem como trabalhar, eu, por exemplo, não tenho como trabalhar com pessoas se eu não amo pessoas, se eu não gosto de pessoas, se eu não gosto de relações. Não vou ter como trabalhar, não tem como executar o meu trabalho. sim, Assim como o concordo. William, né? Se ele não vive isso, e é um cara que ele vive isso realmente, dá para perceber que sim. Perfeito, sensacional. Cara, te agradecer novamente e te deixar o espaço. A última pergunta da nossa entrevista, desse bate-papo de hoje, é tua. Deixar um agradecimento, uma mensagem, algo que tenha passado pela tua cabeça, algo que tu não tenha falado e que tu te lembrou no decorrer das Uhum. perguntas. Fica à vontade, o espaço é teu. Beleza. Cara, eu gostaria de agradecer primeiramente o William por essa oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade, tá, cara, de estar aqui podendo falar com ele. Eu achei muito curioso, né, e como tu falou, o William ter lembrado de mim, assim, sabe? Porque, cara, não era uma pessoa do dia a dia do William. Não era uma pessoa que eu convivi em muitas reuniões, que eu tive muitas interações com ele. E ele ter lembrado isso. E o fato dele ser um líder inspiracional e ele ter lembrado de mim, pô, cara, eu fico feliz porque significa que eu deixei alguma coisinha assim com ele também, sabe? E quando tu vê uma pessoa que é referência no assunto, lembrando de ti de alguma forma, cara, eu não titubeei, sabe? Então eu gostaria de agradecer demais ele por isso. Cara, eu desejo todo sucesso. Eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que vai dar muito certo. Tudo que se faz com amor, tudo que se faz com paixão, vai rolar, sabe? Sucesso tá aí, né? Eu até acompanhando a evolução dele ali e a preparação dele, tanto nas redes sociais, dá para ver que é um trabalho feito com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, cara, muito sucesso para o William. Fico muito feliz de estar participando um pouquinho aí dessa jornada, do início dessa jornada, que eu sei que iniciou muito lá atrás, né, cara? Porque para alguém fazer isso significa que está se preparando há muito tempo. Com Ninguém bota uma certeza. mochila nas costas ontem e sai andando, né? Então se prepara, né? Durante muito tempo para isso. Eu gostaria de deixar aí, principalmente, o meu agradecimento pela lembrança e o prazer e a satisfação de estar fazendo parte disso. Sensacional, Eduardo. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez, atenção, bom Valeu, descanso Daniel. e até a próxima. Grande abraço. Valeu, Até mais. cara. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Valeu.